Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavari Pasachari Satarine. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Galadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namasate Tapta Kanchana Gaurangira Devrindavaneshwari Vrishavanu Suchi Devi Pranamami Hari Priye Vachakalpataruvesya Kripa Sindhu Bhyeva Chapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaderupa Sanatano Raghujago Sijiva Gopalako. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos presentes, ou seja, vejo aqui que tem uma pessoa presente. Se puder dar um ok aí, para confirmar que o som e a imagem estão tinindo. Nós estamos aqui, vamos fazer uma leitura do Sri Chaitanya Charitamrita pela ISKCON Live do Rio de Janeiro. Então a Cristina já está assistindo, então vamos dar o início, não é? Bem-vindo a Cristina e bem-vindo a todos os que vierem mais tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite de Paravyama Prabhu, que bondosamente se recordou dessa alma caída e está me dando essa oportunidade de domingo pela manhã me recordar dos passatempos nectários de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, sem muita demora, vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita Ad Lila. O capítulo é 7, o texto 93, que trata-se sobre o Panchatattva, os 5 aspectos da verdade absoluta. Então, o verso de hoje, também com o significado de Srila Prabhupada, nós vamos ler do 93 ao 96. O Marcelo Magalhães também está assistindo, bem-vindo, Marcelo. Quem mais chegou aí? Marcelo Magalhães. Hare Krishna, bom dia. Então, Etabalika Shloka Shikaila More Bhagavatera Sarai Balevare Vare. Então, sinônimos, palavra por palavra, Etabali, dizendo isso, Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, Eka, shloka, verso, Shikaila, ensinou, More, a mim, Bhagavatera, do Srimad Bhagavatam, Sara, essência, Ei, esta é, Bali, ele disse, Vare, repetidamente, Vare, repetidamente. Tradução. Dizendo isto, aqui Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, não? Para aqueles que não estão acompanhando o contexto dessas leituras, dessas instruções, aqui é Chaitanya Mahaprabhu falando com Prakashananda Saraswati.
não é? Aconteceu que Chaitanya Mahaprabhu, ele estava hospedado com Chandrasekhar Acharya e Tapana Mishra. E esses dois Vaishnavas estavam muito entristecidos, porque eles viam que o líder local de sannyasi, seu nome Prakashananda Sarasvati, e todo o seu grupo de centenas de seguidores, todos sannyasis mayavadis, estavam zombando do Senhor de seu movimento de Sankirtan. E assim eles se aproximaram de Chaitanya Mahaprabhu e, por favor, faça algo para com que eles parem de zombar deste movimento de Sankirtana. Enquanto eles falavam isso, Chaitanya Mahaprabhu sorriu, seu belo sorriso. Ele sorriu e imediatamente um Brahmana, ele aparece e faz um convite a Chaitanya Mahaprabhu. Por favor, Sri Chaitanya Mahaprabhu, eu sei que você não gosta de se misturar com os sannyasis mayavadis, mas eu convidei todos os sannyasis para uma praçada na minha casa. Por favor, nos honre com a sua presença. Chaitanya Mahaprabhu imediatamente aceitou. E Chaitanya Mahaprabhu, ele vai ao encontro desses sannyasis mayavadis, liderados por Prakashananda Sarasvati. Quando ele chega, na Índia é comum, porque os sannyasis eles viajam a pé, principalmente na época de Chaitanya Mahaprabhu, e assim, sempre tem uma aguinha, para lavar os pés, em qualquer entrada, assim. E assim ele foi no local, lavou seus pés e sentou por ali, humildemente, ao invés de se aproximar de toda a assembleia, dos mayavadis. Quando Prakashananda Sarasvati viu, e todos os sannyasis viram, porque quando Chaitanya Mahaprabhu sentou ali, do seu corpo emanou uma luz assim como milhares de sóis. E assim os sannyasis ficaram encantados com aquilo. E Prakashananda Sarasvati pessoalmente foi lá e pegou na mão de Chaitanya Mahaprabhu: porque você está sentado aí nesse lugar humilde, venha cá e sente-se conosco. Porque ele estava sentado ali no chão, na terra mesmo. E assim ele puxa Sarasvati. Aí eles têm um diálogo, uma conversa. Prakashananda Sarasvati, você é um sannyasi de Keshava Bharati, mas ao invés de estudar as escrituras védicas, estudar o Vedanta, você está ocupado no canto, na dança, com seus seguidores, e você parece um iletrado. Um sannyasi deve se ocupar nos estudos dos Vedantas. E aí, quando Chaitanya Mahaprabhu começa a falar com Prakashananda Sarasvati, que o meu mestre espiritual me diz que eu sou um tolo, que eu sou um tolo e que não posso compreender o Vedanta, e que eu cantasse os santos nomes de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, mais ou menos é isso, esse encontro de Chaitanya Mahaprabhu com Prakashananda. Então, o verso de hoje diz, dizendo isto, quer dizer, dizendo que eu sou um tolo e cante os santos nomes. O mestre espiritual de Chaitanya, você é um tolo. Por quê? Porque isso é um aprendizado para nós, Nessa era de Kali, nós somos tolos. Manda Sumanga Bhagavad, isso é descrito no Srimad Bhagavatam. Nós somos desafortunados, tolos, não temos inteligência para a compreensão da verdade absoluta. Então, assim, o Chaitanya Mahaprabhu dizendo que meu mestre disse que eu sou um tolo. Dizendo isso, meu mestre espiritual ensinou-me um verso do Srimad Bhagavatam, que é a essência de todas as instruções do Bhagavatam. Portanto, ele recitou esse verso repetidamente. Então aqui Chaitanya Mahaprabhu está dizendo para Prakashananda Sarasvati que a instrução que o meu mestre espiritual é que entendesse, ele ensinou um verso do Bhagavatam, e ele diz que as instruções desse verso é a essência de todas as instruções do Bhagavatam. Então, a essência de todas as instruções do Bhagavatam é o cantar dos santos nomes do Senhor, como será revelado aqui, Então, mais uma vez o verso.
Dizendo isto, meu mestre espiritual ensinou-me um verso do Srimad Bhagavatam, que é a essência de todas as instruções do Bhagavatam. Portanto, ele recitou esse verso repetidamente. Aí Prabhupada faz o seu comentário, né? Significado. Se Narada Muni falou este verso do Srimad Bhagavatam, então esse verso ele é do canto 11, capítulo 2, o verso é o 40 do Srimad Bhagavatam. Ele ensinou, Narada Muni falou esse verso do Srimad Bhagavatam a Vasudeva, que é o pai de Krishna, para ensinar-lhe Bhagavata Dharma. Vasudeva já atingira o resultado do Bhagavata Dharma, pois o Senhor Krishna apareceu em sua casa como seu filho, mas a fim de ensinar aos outros, desejou ouvir Shri Narada Muni iluminá-lo sobre o processo de Bhagavata Dharma. Essa é a humildade de um grande devoto. Então, assim, os devotos, muitas vezes eles possuem conhecimento, mas eles estão sempre prontos a aceitar instruções. Isso é um sintoma de um devoto. Um devoto, mesmo que ele saiba, quando alguém vem iluminar, na verdade ele bebe aquelas instruções. Ele bebe aquelas instruções. Que nem no Srimad Bhagavatam também é descrito quando Krishna envia a Krura juntamente com Krishna vai juntamente com Balarama, né, e envia Krura para Hastinapur. Isso logo depois que Krishna chega em Mathura e mata, cansa. Aí ele diz para ir para Hastinapur para ver como estava sua tia, Kunti Devi, os seus primos, Arjuna, Yudhishthira, os Pandavas. E assim a Krura vai a Hastinapur e se encontra com Dhritarashtra. Dhritarashtra, nós sabemos que ele tinha suas limitações. Embora, ao final de sua vida, pela misericórdia de Vidura, Dhritarashtra se iluminou. Mas, de uma certa forma, ele era iluminado, mas ele estava coberto pela ignorância devido, não, ao apego a seu filho, Duryodhana. E ele é interessante do diálogo de Akrura com Dhritarashtra, porque Akrura, ele começa glorificando Dhritarashtra e começa dando instruções para Dhritarashtra. E Dhritarashtra, ele respondendo a Vidura, assim ele responde de uma forma muito elevada. Ele aceita todas as instruções de Vidura. Mas como ele era uma pessoa diplomática, ele aceitava externamente. Mas ele humildemente ele aceitava as palavras de Vidura. Então o que eu quero dizer, um Vaishnava, ele está pronto a receber conhecimento, até mesmo de um Shudra, de um Nilecha, de qualquer um. Não é? Prabhupada diz que nós extraímos o ouro até mesmo de locais sujos. Então, onde existe alguma instrução que seja valiosa para a nossa vida espiritual, nós estamos sempre prontos para aceitar. Se diz que um Shudra, não. Um Shudra, ele, quando ouve instruções, ele fica irado. Quando alguém lhe dá instruções, e se você fica irado, então isso não é um bom sintoma de grandeza espiritual. Não é? Porque muitas vezes eu tenho experiência, às vezes cuidadosamente, não me aproximo de um devoto assim, de alto calibre, e tento dar um conselho, não? Porque eu vejo que existe alguma coisa errada, porque devotos iluminam-se uns aos outros, não é? Krishna diz isso no Bhagavad Gita. Então, no intento de iluminar, eu falo, olha, acho que isso aqui não está certo. E, às vezes, devotos que são já, assim, que tem um certo avanço, uma certa prática, eles não aceitam. Não é bem assim. Quer dizer, isso é arrogância, na verdade, não é? Um devoto, ele sempre aceita, mesmo que o seu coração não esteja preparado para aceitar, externamente ele é muito humilde, e mesmo no coração ele medita naquilo, puxa,
Será que eu estou mesmo errando aqui? Será que eu estou errando? Então nós temos sempre que considerar, quando alguém vem nos instruir, nós não podemos simplesmente, não, esse cara não sabe o que está falando, ele é inflado, ele é isso e aquilo. Não, vamos aceitar. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu era líder de Sancta nos Estados Unidos, a gente tinha uma van e tinha um Bhakta, que a gente se tornou muito amigo, e ele era Bhakta e eu instruí ele, não? Ali nós estávamos num parking lot é estacionamento, né, de supermercado, e ele estava assim meio em maia, né, não estava querendo fazer Sancta, e eu tentando entusiasmar ele, eu falei, olha só o oceano de néctares que está te esperando. Aí ele olhou para mim e falou assim, se é um oceano de néctar, por que você não pega uma bolsa e faz? Imagina, eu como líder de Sancta, eu poderia ter me sentido muito irado mesmo, né, com aquela instrução do Bhakta. Mas eu pensei, puxa mesmo, né? Se é um oceano de néctar, por que eu não pego, faço a minha bolsa também e começo a distribuir livros? Então, naquela época, eu ainda não estava legal, né, nos Estados Unidos, eu não podia me ocupar em atividades de Sancta, então eu não fazia Sancta. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é que mesmo um Bhakta me instruiu e eu aceitei aquela instrução. Que às vezes vem conhecimento assim, de inferiores a nós, inferiores no sentido de subalternos ou um Bhakta para um Brahmana, e nos dá instrução e não aceitamos. Não, mas instruções sempre devem ser bem-vindas. Não? Então, assim, mais uma vez, o significado, que Prabhupada comenta que Narada Muni falou esse verso do Bhagavatam para Nanda Maharaja, né, a fim de ensinar os outros, e que essa é a humildade de um grande devoto, ou seja, a Vasudeva, que era o próprio pai de Krishna, ele tinha um conhecimento transcendental, e mesmo assim ele ouviu as instruções dadas por Narada Muni. E Narada Muni também, ele prega, como Krishna prega para Arjuna. Arjuna é uma alma altamente elevada, mas Arjuna, ele aceita o papel de um discípulo para nos ensinar ao mundo as lições do Srimad Bhagavatam. E esse verso, né, que é referido aqui, como o Prabhupada diz, que esse é o verso do Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 2, verso 40, o verso é o seguinte, Evam vrata swapriya nama kritya jatanurago druta chita uchai hasatriya toroditi rauti gayati umadavam liksati lokabhaya. Então aqui essa é a instrução de Narada Muni a Vasudeva. Ao cantar o santo nome do Senhor Supremo, chega-se ao estágio de amor ao Supremo. Então, o devoto se fixa em seu voto como um servo eterno do Senhor e gradualmente se torna muito apegado a um nome e forma específicos da Suprema Personalidade de Deus. À medida que seu coração se derrete de amor estático, ele ri muito alto, chora ou grita, às vezes canta e dança como um louco, pois é indiferente à opinião pública. Esse é um verso muito bonito, a instrução de Narada Muni para Vasudeva. Então ele diz que ao cantar o santo nome do Senhor Supremo, chega-se ao estágio de amor ao Supremo. Então esse é o nosso processo, não é? Nós devemos ter uma fé inabalável nesse processo da consciência de Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur dizia que cante de qualquer maneira. Se você está infeliz, cante. Se você está em maia, cante. Se você está cansado, cante. Se você não tem fé, cante. Assim, de toda maneira, cante, porque esse canto vai libertar você dessa existência material. Porque esse é o processo que foi nos dado.
Krishna, ele vem nessa era de Kali através do seu santo nome. Não é? Parece uma coisa tão simples, mas essa é a verdade. Krishna vem através dos seus santos nomes, e se nós nos agarramos a esse cantar, por isso Prabhupada, ele, nas suas cartas, não é? A seus discípulos, a seus seguidores, ele sempre dizia: espero que você esteja cantando as suas 16 voltas. Porque é tão importante o cantar das 16 voltas, o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Hare Nama, Eva Kevalam, Kalo Nasyeva, Gatir Anyata. Por quê? Porque nesta era não há outra maneira, Se diz 3 vezes para enfatizar. Não há outra maneira do que cantar os santos nomes, É enfático. Não há outra maneira e cantar os santos nomes 3 vezes. Por quê? Porque em Kali Yuga, como eu falei, Manasmanga Bhatayu, nós somos muito preguiçosos em relação à vida espiritual. Imagina, os devotos avançados, eles cantam 64 voltas por dia. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur diz que nós nem chegamos à forma humana ainda se nós não cantamos 64 voltas de japa. 64 voltas de japa para um Vaishnava é prazeroso, como diz aqui, ele se fixa, né, naquilo e manifesta sintomas estáticos. Mas nós somos tão desafortunados, Namakari Bahudami Jashava Shaktis Tatrapitani Amitai Smaranena Kalai Tadrishita Vakripa Bhagavavamapi Dudaiva Idrisham Rajanina Nuraga. Somos tão desafortunados que nós não temos atrações pelos nomes de Krishna. Krishna, você investiu toda a sua potência no cantar dos seus santos nomes. Mas eu sou tão desafortunado, eu não tenho atração por ele. Nós temos que desenvolver atração pelo cantar dos santos nomes, porque esse cantar, como o Narada Muni diz aqui, ele vai fazer com que nós cheguemos no estágio do amor a Deus. Essa é o pináculo, né, da devoção, da religião, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, enquanto nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós não alcançamos a nossa perfeição da forma humana de vida. Então, mais uma vez, ao cantar o santo nome do Senhor Supremo, chega-se ao estágio de amor supremo. Então o devoto se fixa em seu voto como um servo eterno do Senhor. Essa fixação, né, se diz, de acordo com o Rupa Goswami, a nista. Nista, você desenvolve realmente uma fé, assim, no cantar dos santos nomes tão forte, você se apega ao cantar dos santos nomes de Krishna. Porque muitas vezes nós temos aqui cantar as 16 voltas e muitas vezes nem temos fé. Eu falo, poxa, cantar vai me fazer libertar. Sei lá, Maya está aí do nosso lado, nós perdemos fé tão facilmente. Então essa fé que muitos deixam a consciência de Krishna, não? Muitos deixam. Poxa, eu estou cantando tantos anos e não sinto avanço espiritual. Mas esse não é o processo. O processo é ouvir os acharyas, ouvir as instruções dos acharyas. Utsaham nishayadaya. Rupa Goswami diz, entusiasmo, confiança, paciência. Nós temos que estar entusiastas em cantar os santos nomes de Krishna. Nós temos que ter a confiança de que esse simples processo de cantar os santos nomes sem cometer ofensas irá me colocar aos pés de lótus de Krishna. E assim sermos pacientes porque não é de um dia para a noite. E na verdade, devotos que são muito elevados, chegam no fim de suas vidas, eles acham que não alcançaram ainda a perfeição do cantar dos santos nomes. Tem um verso muito famoso que não me recordo, não memorizei, de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, nos seus últimos dias, enquanto estava deixando a sua lila nesse mundo material, deixando o seu corpo, o verso que ele citou é isso, que eu não alcancei a perfeição da forma humana de vida.
porque eu não alcancei Krishna, não alcancei Radha Krishna. Então o Vaishnava ele sempre está nesse humor de que eu não alcancei Radha Krishna. Prabhupada sempre explica-nos isso, sempre nos explica isso. Os Rupa Goswamis, os Goswamis de Vrindavana, onde está Krishna, onde está Radha? Onde está Govardhana Rio, onde está Radha Kunda? Eles estavam sempre ansiando por Radha Kunda, sempre ansiando por Govardhana, sempre ansiando por Radha Krishna. Então quer dizer, um Vaishnava avançado, ele sente que não alcançou Krishna. Então quer dizer, nós cantamos os santos nomes de Krishna e temos que ser pacientes. Mais cedo ou mais tarde, Krishna irá se revelar a nós. Aí Narada Muni continua, então o devoto se fixa, nesse nista, ele é fixa. Então o devoto se fixa em seu voto como um servo eterno do Senhor, e gradualmente se torna muito apegado a um nome e forma específicos da Suprema Personalidade de Deus. Isso é muito importante na nossa prática da consciência de Krishna. Nós estamos lendo o Bhagavad Gita, nós estamos lendo o Srimad Bhagavatam, nós estamos lendo o livro de Krishna, nós estamos lendo sobre Krishna e nós temos que desenvolver assim, uma atração específica pelos habitantes de Vrindavana e seguir nos passos. Esse é o processo da consciência de Krishna. À medida que seu coração se derrete de amor estático, ele ri muito alto, chora ou grita. Aí ele manifesta diferentes sintomas. Ele ri muito alto, chora e grita. Às vezes dança, canta e dança como um louco, pois é indiferente à opinião pública. Então, claro que isso nós não vemos corriqueiramente, Você vê os vídeos de Srila Prabhupada, o máximo que você vê de sintomas externos, de amor por Krishna, em Prabhupada, muitas vezes seus olhos ficavam cheios de lágrimas e sua voz se embargava, Mas assim, ele nunca atuou como um louco. Por quê? Porque um devoto também, ele é muito comedido. Ele sabe também como controlar os seus sentidos, como controlar as suas ações. Ele sabe quando ele pode atuar como um louco, ele sabe. Assim, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, quando ele se encontra com Ramananda Roy, Ramananda Roy era um associado eterno de Krishna, na verdade, no mundo espiritual, uma Manjali, uma Kinkari, uma serva de Srimati Radharani. E assim, quando ele encontra Ramananda Roy à beira do rio Godavari, Chaitanya Mahaprabhu se enche de êxtase. Ele começa a manifestar sintomas estáticos e quando ele vê que junto com Ramananda Roy estavam centenas e centenas de seguidores dele, de subalternos, porque Ramananda Roy era um governador, governador da Orissa. E assim, Chaitanya Mahaprabhu entra em êxtase mais, porque ali está Ramananda Roy junto com seu séquito, ele se contém. Ele se contém e não manifesta a sua loucura, Ele não manifesta a sua loucura. Nós vamos ver no Chaitanya Charitamrita que Chaitanya Mahaprabhu, ele atuava assim de uma forma louca, desvairada, indiferente à opinião pública, quando ele estava associado com seus devotos mais íntimos, Swarupa Damodar, Ramananda Roy. Quando ele estava associado com seus devotos mais íntimos, ele se soltava completamente. O Chaitanya Charitamrita descreve essas diferentes atitudes do Senhor. Mas essa aqui é como Narada Muni instrui Vasudeva, que esse cantar dos santos nomes, ele faz com que você alcance o Supremo, você desenvolva uma fé muito firme nesse processo e você desenvolve apego por um habitante de Vrindavana. Prabhupada fala isso no Néctar de Devoção.
Nós temos que desenvolver apego por um habitante de Vrindavan, nós temos que descobrir ou manifestar o nosso Swarupa, né? Qual a nossa relação com Krishna, Madhurya Lila, Dasya, Vatsalya, Rasa, seja qual for a nossa raça, a nossa doçura com Krishna, isso deve ser manifesto, isso deve ser manifesto. Mas a menos que nós cantemos com dedicação e leiamos esses livros com dedicação, então essa atração pelos habitantes de Vrindavan nunca vai nascer, nunca vai nascer. Esse é um processo que nós devemos seriamente estarmos apegados a querer seguir nos passos dos habitantes de Vrindavan. Aí depois, continuando, o próximo verso do Chaitanya Charitamrita de Lila 794. Evam vrata swapriya nama kritya jatanurago druta chita uchai hasati yatoro ditiroti gayati umadavam richati lokabaya. Sinônimos: Evam vrata, quando alguém se dedica assim ao voto de cantar e dançar, sua própria, priya, muito querido, nama, santo nome, kirtiya, cantando, jata, dessa maneira desenvolve, anuraga, apego, druta jita, muito avidamente, uchai, em voz alta, hasati, ri, ato, também, roditi, chora, rauti, se exalta, gayati, canta, Madhava, como um louco, Nrityati, dançando, Lokabhaya, sem se importar com estranhos. Então aqui os sintomas, mais uma vez, de um devoto que alcançou essa devoção pura por Krishna. Então uma pessoa que ele canta Hare Krishna, ele desenvolve esse anuraga. Anuraga é uma atração, sim, pela Suprema Personalidade de Deus. Já são estágios elevados de consciência de Krishna, de Bhava, Prema, amor puro por Krishna. Então, esses sintomas que manifestam loucuras no coração são sintomas de um Prema Bhakti. Prema Bhakti é aquele que desenvolveu amor puro por Krishna. Como Chaitanya Mahaprabhu, nas suas orações, Nayanangalad Ashudaraya, Nayanangalad Ashudaraya, Nayangalad Ashudaraya, Vadanangadagada Ludayagira, Pulakaini Chitam Vapukada, Tavanama Grahani, Bhavisyati, Kada, quando meus olhos, Nayanangalada Ashudaraya, quando meus olhos se decorarão com lágrimas de amor fluindo quando canto seus santos nomes. Quando a minha voz se abafará, se embargará ao cantar os seus santos nomes. Quando os pelos do meu corpo se arrepiarão ao cantar os seus santos nomes. Então, tudo isso são sintomas que um devoto ele desenvolve ao cantar os santos nomes de Krishna. Se nós ainda não estamos derramando lágrimas enquanto cantamos, se nós não embargamos a nossa voz, se os pelos do corpo não estão se arrepiando, falta muito ainda para a gente. Então, por isso a gente tem que cada vez mais ser sério nesse processo de cantar Hare Krishna. O processo é tão poderoso, mas se nós, assim, usamos esse processo de uma forma negligente, então nós não queremos alcançar realmente o estágio de prema, o estágio de amor puro por Krishna. Então o verso, a tradução do verso, quando alguém, Chaitanya Mahaprabhu falando, quando alguém é realmente avançado, e sente prazer em cantar o santo nome do Senhor. Então, ser realmente avançado, essa é a prova, de um devoto avançado. Eu li uma vez Prabhupada dizendo,
Você não precisa ficar perguntando a ninguém se você é avançado ou não. Você que tem que saber. Por quê? Porque tem sintomas. Quando uma pessoa é realmente avançada, ela sente prazer em cantar os santos nomes. Por isso eu falei, devotos avançados, eles cantam 64 voltas de japa. Mas por quê? Porque é uma obrigação? Não, porque é um prazer, é algo prazeroso, algo que dá satisfação. Ao invés de ficar com a mente buscando as sujeiras desse mundo material, buscando por ocupações mundanas, ele ocupa a mente no cantar dos santos nomes. Ele ocupa a mente em ver Krishna, falar com Krishna, se associar com Krishna. Então, o sintoma de um devoto elevado, o devoto pode saber se ele é elevado ou não quando ele sente prazer no cantar dos santos nomes. Se ele não sente prazer no cantar, cantar 16 voltas de água, já cantei 4, já não aguento mais. Estou chegando às 16, meia-noite estou aqui lutando para acabar com a minha japa. Não cantei as minhas 16 voltas hoje, eu vou ter que completar amanhã. Hoje eu não vou completar minhas voltas, porque, meu Deus, isso é a nossa tamaduna, a nossa ignorância. Mas se nós estamos avançando, nós estamos cada vez mais desenvolvendo essa atração pelo cantar. Eu devo cantar, acordar cedinho, cantar os santos nomes de Krishna. Então, mais uma vez, quando alguém é realmente avançado e sente prazer em cantar o santo nome do Senhor, que lhe é muito querido, ele fica emocionado e canta o santo nome em voz alta. Então, assim, quando ele começa a cantar, ele começa a ficar emocionado. Por quê? Porque esse processo de cantar, ele também é um processo de smarana. O devoto que canta, ele também medita nos passatempos de Krishna. Ele entra nos passatempos de Krishna. E assim ele medita nos passatempos de Krishna, ele entra tudo assim de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea. E assim, naturalmente, porque ele pensa em Krishna, ele está satisfeito. Quando alguém é realmente avançado e sente prazer em cantar o santo nome do Senhor, que lhe é muito querido, ele fica emocionado e canta o santo nome em voz alta. Além disso, ri, chora, se exalta e canta, tal qual um louco, sem se importar com estranhos. O devoto é comedido, não é como eu falei. Claro que também, para alcançar esse estágio, não é para qualquer um, não. Isso aqui é para Mahabhagatas, na verdade, não. Nós estamos aqui pela misericórdia de Srila Prabhupada, misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, como esse verso trata, não esse verso, mas esse capítulo trata do Panchatattva que vieram e abriram, assim, o tesouro do amor a Deus e distribuíram o tesouro do amor a Deus. E eles não consideravam quem era qualificado ou não. Eles simplesmente abriram o tesouro do amor a Deus e distribuíram esse grande tesouro para todos, não importa quem seja. Então, assim, nós aqui somos tão degradados, caídos. Por isso, o Prabhupada ele foi muito criticado, porque ele trouxe esse conhecimento para o Ocidente. Porque esse conhecimento não é para milechas e rakshasas, mas pela ordem de Chaitanya Mahaprabhu, pela ordem de seu mestre espiritual, Prabhupada veio e, assim, distribuiu. Porque Chaitanya Mahaprabhu falou, eu sou só uma pessoa só, como eu posso distribuir esse amor? Quanto mais eu distribuo esse amor, e mais ele se manifesta. Porque o amor a Deus, o amor a Krishna, ele é expansivo, é sempre crescente. E Chaitanya Mahaprabhu, ele tirava ali do tesouro do amor a Deus, e distribuía junto com seus associados, mas nunca tinha fim, era ilimitado. Aí ele dizia, eu sou uma pessoa só, como que eu poderei entregar esse amor a Deus sozinho?
E assim Ele aclama a nós, Ele nos chama para que nós façamos parte do seu movimento de Sankirtana e distribuamos esse amor a Deus. Por isso todos nós temos esse dever, não é? De a todos que encontramos, sempre damos uma oportunidade da pessoa de ouvir e cantar sobre os santos nomes de Krishna. E assim, como falei, no nosso estágio neófito, às vezes nós nem temos ainda essa satisfação, né, do cantar dos santos nomes. Mas à medida que nós avançamos, e se nós nos tornamos Mahabhagatas, que é possível, esse processo aí é para todo mundo, vai depender de você, vai depender de nós. Então aí nós vamos sim, um dia atuar como loucos, mas seremos loucos comedidos, né? Loucos comedidos. Aqueles loucos que não rasgam a nota de 100. Então, o próximo verso, os 2 últimos versos. Eitara vakshe amidrida visasadari nirantara krishnanama sankirtana kari sei krishnanama kabu gayaya nachaya gahinachi nahi amiyapana ichaya. Sinônimos: ei, isto, tanda, seu, de meu mestre espiritual, Vakshi, nas palavras de, ame, eu, Drida, firme, Pissasso, fé, Dari, dependo, Nirantara, sempre, Krishnanama, o santo nome do Senhor Krishna, Sankirtana, cantando, Kari, continuo, sei, este, Krishnanama, o santo nome do Senhor Krishna, Cabo, às vezes, Gaoyaya, faz-me cantar, Nachaya, faz-me dançar, Garri, cantando, Nati, dançando, Nahi, não, Ame, eu mesmo, Apana, própria, Ichaya, vontade. Então, a tradução do verso. Acredito firmemente nessas palavras de meu mestre espiritual e por isso sempre canto o santo nome do Senhor, sozinho e na companhia dos devotos. Esse santo nome do Senhor, Krishna, às vezes me faz cantar e dançar, de modo que canto e danço. Por favor, não penses que faço isso com intencionalidade, faço-o automaticamente. Então é como um devoto, ele aperta ali o botão automático, né? E aí ele já começa a cantar. Por quê? Porque ele ouviu do mestre espiritual, ele foi iniciado pelo mestre espiritual. Prabhupada veio e nos deu esse cantar. Então, pela ordem do mestre espiritual, ele aperta o botão ali e começa no automático. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E assim, o devoto, ele alcança cada vez mais um apego, uma devoção por Krishna. É interessante que Prakashananda Sarasvati e seus seguidores eram vedantistas, impersonalistas, estudiosos profundos das escrituras. Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele convenceu a todos eles e todos se tornaram seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Interessante aqui que ele não converteu Prakashananda e seus seguidores através de filosofia. Foi através simplesmente do poder do cantar dos santos nomes. Ele mostrando a força do cantar dos santos nomes e a força e o poder da ordem do mestre espiritual. Então aqui essa foi a forma que Chaitanya Mahaprabhu assim converteu. Deu um break aqui na internet, espero que esteja tudo bem. Então foi essa maneira de Chaitanya Mahaprabhu converter os Mayavadi Sannyasis, através de mostrar a sua firme fé nas palavras do mestre espiritual e a sua devoção e dedicação ao cantar dos santos nomes. Aí Prabhupada comenta no seu significado: quem não pode manter sua fé nas palavras de seu mestre espiritual, mas age independentemente
nunca recebe autoridade para cantar o santo nome do Senhor, quem age independentemente do mestre espiritual. Então, quer dizer, a nossa vida é para nos rendermos à ordem do mestre espiritual. Nós, às vezes, falamos as qualidades, não? O mestre espiritual, ele deve possuir qualidades, mas também o discípulo deve possuir qualidades. E a qualidade do discípulo é que ele aceita. Como Arjuna, quando ele busca por instruções, Karpanya Doshoparata Swabhava Prityamitam Dharmasam Udachitra Jakshayasyan Nishyam, que Krishna, eu me sinto completamente miserável. Por favor, seja meu mestre, me instrua. E Krishna começa a instruir Arjuna. Imediatamente Arjuna ali se torna um discípulo dedicado a Krishna e no final ele diz a Krishna: tudo que você diz é verdade, estou completamente pronto a seguir todas as suas instruções. Então o discípulo, ele tem também a qualificação. O mestre espiritual, ele tem que ver aqueles que são candidatos, se eles realmente estarão preparados para se render. Ficar iniciando discípulos à torta e direita, vem cá, estamos aqui em iniciação, porque eu observo, a iniciação se tornou uma coisa muito barata. Vem cá, toma aqui, só já seja iniciado. Não, na verdade, Prabhupada fala, o mestre espiritual, ele tem que testar o discípulo. Ele tem que ver se o discípulo realmente está pronto para aceitar o mestre espiritual como representante da Suprema Personalidade de Deus e render a sua vida ao representante da Suprema Personalidade de Deus. Então, assim, é essencial que o discípulo, ele obedeça a ordem do mestre espiritual. E começa por seguir os 4 princípios reguladores da consciência de Krishna: não comer carne, peixe, ovos, não jogar, não sexo ilícito, não intoxicação, e cantar, no mínimo, as 16 voltas de japa. Então, essa fé, né, nas palavras do mestre espiritual é essencial. Prabhupada continua. Afirma-se nos Vedas: Jasya deve parabhakti jata deve tata guru tasaite kachita hiyarta prakasante mahatmana. Um dos versos mais importantes: somente as grandes almas que têm fé implícita tanto no Senhor quanto no mestre espiritual, grandes almas, é que todo o significado do conhecimento védico se revela automaticamente. Então, somente aqueles que têm fé implícita na ordem do mestre espiritual, então o conhecimento védico se revela automaticamente. Não adianta você ser um bookworm. Bookworm é aqueles insetozinhos que ficam nos livros, né, comendo os livros. Não adianta você ficar lendo, mas você não tem fé no mestre espiritual, não tem fé nas palavras do mestre espiritual. Prabhupada sempre cita o Bhagavad Gita, Vishwanatha Chakravarti Thakur, explicando aquele verso de Avyasatmika Buddhire Kiha Kurunandana. Ali Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele explica que devemos ter fé inabalável na palavra do mestre espiritual e que o sucesso na consciência de Krishna, ele vem através da rendição ao mestre espiritual, da satisfação do mestre espiritual, porque o mestre espiritual, ele é o próprio representante de Krishna. Então, o que o mestre espiritual diz, ele aceita. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou a ordem de seu mestre espiritual: cante Hare Krishna, você é um tolo, você não precisa estudar o Vedanta, simplesmente cante. Então, claro, Chaitanya Mahaprabhu não era tolo, ele era o maior pandita, né, que existiu em sua época, derrotou vários e vários
lógicos e filósofos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas ele se põe numa posição muito humilde e aceita a ordem do mestre espiritual de que cante Hare Krishna. Então, Prabhupada continua, esse preceito védico é muito importante. E Sri Chaitanya Mahaprabhu apoiou mediante seu comportamento pessoal. Acreditando nas palavras de seu mestre espiritual, ele introduziu o movimento de Sankirtana. Assim como o atual movimento para a consciência de Krishna foi inaugurado, com fé nas palavras de nosso mestre espiritual. Então também Prabhupada ele foi bem sucedido, porque ele tinha uma fé assim inabalável nas palavras do seu mestre espiritual. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur incutiu ali em Srila Prabhupada que ele deveria vir aos países ocidentais, aos países de fala inglesa e espalhar essa consciência de Krishna. Então, o discípulo sincero, ele é tão assim ansioso para satisfazer o mestre espiritual que ele supera a ordem do mestre espiritual. Srila Bhaktisiddhanta enviou Prabhupada para pregar para a língua inglesa, mas agora o mundo inteiro, na língua portuguesa, espanhola, turca, russa, todas as línguas você vai encontrar os livros de Prabhupada. Então Prabhupada expandiu, na verdade, a ordem do seu mestre espiritual. E Srila Bhaktisiddhanta deu tantas horas em relação a imprimir livros, distribuir livros. Todo o dinheiro que você tenha, imprima livros. Essa era a missão. Essa é a missão de Prabhupada. Nunca nos cansamos de dizer. Temos que imprimir e distribuir livros de Srila Prabhupada. Então, essa fé inabalável na palavra do mestre espiritual. Assim Prabhupada continua. Portanto, fé nas palavras do mestre espiritual e na suprema personalidade de Deus é o segredo do sucesso. Fé nas palavras do mestre espiritual. Sri Chaitanya Mahaprabhu nunca desobedeceu às ordens de seu mestre espiritual, nem parou de propagar o movimento de Sankirtana. Olha só que interessante. É interessante porque eu fico pensando isso em relação com a sociedade que Prabhupada criou, né, a ISKCON. Olha só, repetindo, Sri Chaitanya Mahaprabhu nunca desobedeceu às ordens de seu mestre espiritual, nem parou de propagar o movimento de Sankirtana. Ou seja, na ISKCON, nós paramos de seguir as ordens do mestre espiritual. Porque a ordem de Srila Prabhupada é imprimir e distribuir livros, e nós não estamos fazendo isso. Poucos estão fazendo. Mas como uma sociedade, assim, como um todo, né, uma liderança poderosa que está focada na distribuição dos livros de Srila Prabhupada, focada em ver com que os devotos saiam às ruas, distribuam livros. Isso, como resultado, nós não vamos avançar espiritualmente. Não vamos avançar espiritualmente. Líderes que abandonaram esse fervor de Prabhupada, de imprimir e distribuir livros, não vão avançar espiritualmente. Embora aparentemente sejam grandes devotos avançados, eles não podem. Vão continuar numa plataforma neófica. Porque a consciência de Krishna é revelada só àqueles que têm fé implícita na ordem do mestre espiritual. Então, Chaitanya Mahaprabhu nunca desobedeceu à ordem de seu mestre espiritual. E nós estamos desobedecendo às ordens do mestre espiritual. Na ISKCON, na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, não é a nossa prioridade imprimir e distribuir livros. Não é. Então, assim, nós não estamos com fé, não temos fé na palavra de Prabhupada. E assim, o movimento, na verdade, é um movimento, muitos de nós nos orgulhamos, né? Juntamos aí 50 pessoas, todo mundo cantando Hare Krishna, mas tem outros grupos religiosos que
Se você vê em pesquisas, né, de as religiões mais populares, Hare Krishna nem aparece, na verdade. Nós achamos que estamos bombando, né? Mas na verdade nós não estamos nem fazendo um risco assim no planeta. Nem estamos fazendo um risco. Prabhupada disse uma vez, se as pessoas não estão incomodadas com o movimento Hare Krishna, é porque nós não estamos pegando, porque os materialistas não querem a consciência de Krishna. E esse é um ponto, né, em muitos líderes atuais, que eles não querem incomodar as pessoas. Não podemos incomodar as pessoas. Mas se uma pessoa está doente, você muitas vezes vai ter que incomodar. Uma pessoa doente vai ter que ser cortada com bisturi, vai ter que se cuidar. Então a sociedade está doente. Nós precisamos dar esses livros de Srila Prabhupada para a sociedade. Então nós estamos esquecidos, não? Nós desobedecemos a ordem do mestre espiritual. Aqui disse, Chaitanya Mahaprabhu nunca desobedeceu às ordens de seu mestre espiritual, nem parou de propagar o movimento de Sankirtan. O que é isso? Parar de propagar o movimento de Sankirtan. Tá bom, estamos aqui, uma live, isso é uma propagação do movimento de Sankirtan, mas a verdadeira propagação do movimento de Sankirtan é sairmos às ruas, Harinama. Isso também, se você vê, a liderança não está pondo fogo nos templos, entusiasmando os devotos. Então não estou aqui só criticando, não, é uma crítica positiva, por favor. Considerem isso como uma crítica positiva, porque nós queremos ver o movimento como o Prabhupada deixou, como ele queria. Devotos saindo às ruas. Não é nostalgia, mas no passado, domingos era dia de ir à praça, cantar Hare Krishna. Íamos na Praça da República, íamos na Paulista, íamos no Leblon, íamos lá esqueci o nome de um parque famoso lá de Belo Horizonte, íamos lá esqueci os nomes, lá na Redenção, Porto Alegre, assim, era cantando, levando, distribuindo o cantar dos santos nomes. Essa é a consciência de Krishna. Quantas vezes você já saiu a Harinama? Talvez num Ratha Yatra você vai e canta e dança um pouquinho. Mas na verdade esse processo é diário para um devoto. Então nós estamos desobedecendo. Sejamos realistas. Estamos desobedecendo as ordens do mestre espiritual. Prabhupada continua. Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, antes de deixar esse mundo, ordenou que todos seus discípulos trabalhassem conjuntamente para pregar a missão de Chaitanya Mahaprabhu em todo o mundo. Mais tarde, contudo, certos discípulos tolos e egoístas desobedeceram às suas ordens. Olha só. Certos discípulos tolos e egoístas. Então, muitos de nós somos tolos e egoístas, porque nós estamos desobedecendo a ordem de Prabhupada de imprimir e distribuir livros. Temos que ter completa convicção que esse movimento da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna é para imprimir e distribuir livros. Se nós não entendemos isso, nós não estamos entendendo nada. Mesmo. Posso mostrar, não é? Sim, dezenas, centenas de cartas de Prabhupada falando sobre isso, dezenas de memórias de discípulos de Prabhupada dizendo isso, que esse é o movimento de Sankirtan. Sair, cantar. No princípio os devotos saíam nas ruas, era 12 horas, o dia inteiro, só cantando, distribuindo revistas, distribuindo livros. Prabhupada era muito feliz com aquilo. Prabhupada era muito feliz vendo a sua distribuição de livros crescendo, e ele comentou que vocês estão em Samadhi, vocês superaram aqueles yogas que estão nos Himalaias, nus, fazendo austeridades. Então Prabhupada continua. Cada um deles, não é? Os devotos
da missão de Srila Bhaktisiddhanta, que desobedeceram a ordem de Srila Bhaktisiddhanta. Cada um deles desejou tornar-se o líder da missão e passaram a litigar nos tribunais. Então aqui nós não chegamos ainda a isso de chegar nos tribunais, não é? Mas muitas da liderança aí, eles querem ser o líder da missão, e assim como não são o líder nacional da missão, existem diferentes bolhas, né? A bolha de um líder aqui com seus seguidores, uma outra bolha de um líder ali com seus seguidores, tudo uma coisa muito neófita, na verdade. Esse movimento é uma coisa integral, é um movimento, é uma sociedade de Prabhupada, onde Prabhupada está no centro. Mas hoje em dia, infelizmente, são diferentes centros, né? Esse guru aqui, aquele guru ali, isso e aquilo. Eu falo isso para nos iluminarmos, e quem tiver dúvida que faça pergunta aí, porque é assim que está funcionando. Cada um deles desejou tornar-se o líder da missão e passaram a litigar nos tribunais, negligenciando a ordem do mestre espiritual. Assim toda a missão fracassou. Então, num certo sentido, a missão ISKCON Brasil, num certo sentido, está fracassada. Tem coisas boas, não negamos isso, mas se vamos falar em relação com o desejo de Prabhupada, ela está fracassada. Não nos regozijamos com isso. Não, eu estou falando isso, não, eu estou feliz por isso, não. No entanto, é preciso explicar a verdade. É preciso explicar a verdade. Acreditamos nas palavras de nosso mestre espiritual e começamos tudo de maneira humilde, sem nenhum amparo. Estava me lembrando que a primeira instrução de Srila Prabhupada para Hridayananda Dasa Goswami para abrir o movimento da consciência de Krishna no Brasil, porque Hridayananda Dasa Goswami foi um dos pioneiros em abrir, em começar o movimento da consciência de Krishna. Então a instrução que Prabhupada deu a ele, primeira, foi que antes de ir ao Brasil e abrir centros, abrir templos, envie grupos de Sankirtana para distribuir livros. Essa foi a instrução de Prabhupada. A primeira instrução foi que não há necessidade de templos, há necessidade de grupos de santa viajando e distribuindo meus livros. Porque Prabhupada sabia que através dessa distribuição de livros as coisas naturalmente aconteceriam, não? Então Prabhupada diz: começamos tudo de maneira humilde, sem nenhum amparo, mas devido à força espiritual da ordem, da autoridade suprema, este movimento tem tido muito sucesso. Deve-se compreender que, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu cantava e dançava, ele o fazia pela influência da potência de prazer do mundo espiritual. Então, o nosso cantar, nós devemos invocar Ladini Shakti. Ladini Shakti é Radharani. Devemos invocar a potência de prazer de Srimati Radharani. Devemos cantar com muito entusiasmo. Ele fazia pela influência da potência de prazer do mundo espiritual. Sri Chaitanya Mahaprabhu jamais pensou que o santo nome do Senhor fosse uma vibração material. Nem qualquer devoto puro confunde o cantar do mantra Hare Krishna com alguma manifestação musical material. O Senhor Chaitanya jamais tentou ser o dono do santo nome. Pelo contrário, ensinou-nos a como servir o santo nome. Então nós somos servos do santo nome. Se alguém cantar o santo nome do Senhor só para fazer exibição, desconhecendo o segredo do sucesso, poderá aumentar sua secreção de bilis, mas jamais alcançará a perfeição do cantar do santo nome. Sri Chaitanya Mahaprabhu apresentou-se da seguinte maneira, abre aspas: sou um grande tolo e não tenho conhecimento de certo e errado. Para entender o significado verdadeiro do Vedanta Sutra, jamais segui a explicação da Shankara Sampradaya ou dos sannyasis mayavadis. Portanto, tenho muito medo dos argumentos ilógicos dos filósofos mayavadis. Portanto, acho que não tenho autoridade com relação às explicações que eles dão sobre o Vedanta Sutra. Acredito firmemente que, pelo simples processo de cantar o santo nome do Senhor,
pode-se eliminar todos os equívocos do mundo material. Acredito que, pelo simples processo de cantar o santo nome do Senhor, pode-se alcançar o abrigo dos pés de lótus do Senhor. Esta era de desavenças e discórdias, o cantar dos santos nomes é a única maneira de nos libertarmos das garras materiais. Fecha aspas. Aí depois abre aspas de novo, cantando o santo nome, fecha aspas, prosseguiu o Senhor Chaitanya, abre aspas, quase enlouqueci. No entanto, após indagar de meu mestre espiritual, cheguei à conclusão de que, em vez de esforçar-nos por alcançar os 4 princípios de religiosidade, dharma, desenvolvimento econômico, artha, gozo dos sentidos, kama e libertação, moksha, é melhor que, de alguma forma, desenvolvamos o transcendental amor por Deus. Este é o maior sucesso na vida. Quem alcançou amor por Deus canta e dança naturalmente, sem se importar com o público. Fecha aspas. Sem se importar com o público. Isso é interessante, porque também uma das vertentes da liderança hoje diz que as pessoas na rua vão pensar que somos loucos, cantando, dançando, ainda mais com essas roupas espalhafatoras. Não, eu me lembro, tem um vídeo, né, assim, logo no comecinho do movimento, os devotos saindo daquele templinho da Segunda Avenida, né, e tá ali um devoto saindo com uma zabumba, o outro aí, tudo hippie, né, com aquelas roupas doidas, eles saindo e cantando Hare Krishna, saindo e cantando Hare Krishna. Mas foi isso que fez o movimento acontecer, cara, foi assim que começou o movimento. Sair e cantar. Então, claro, o movimento ele pode se esmerar, não é? Podemos sair nas ruas com roupas mais bonitas, com roupas mais vistosas, elegantes, e seja o que for, uma tílaca bonita e assim, impressionar visualmente, mas, como o Prabhupada diz, isso não é um show, não é uma exibição. Nós simplesmente temos que cantar puramente santos nomes para fazer com que as pessoas recebam essa consciência de Krishna. Prabhupada continua, essa fase de vida é conhecida como Bhagavata Jivana, ou a vida de um devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuou, abre aspas, jamais cantei e dancei para fazer um espetáculo artificial. Danço e canto porque creio firmemente nas palavras de meu mestre espiritual. Embora os filósofos mayavadis não gostem desse processo de cantar e dançar, de qualquer maneira pratico-o, apoiando-me nas palavras dele. Portanto, deve-se concluir que mereço pouquíssimo crédito por essas atividades de cantar e dançar, pois elas se desempenham automaticamente pela graça da Suprema Personalidade de Deus. Fecha aspas. Então aqui mais uma vez Chaitanya Mahaprabhu ele convence os sannyasis simplesmente através de revelar a importância de ser fiel ao mestre espiritual e obedecer à ordem do mestre espiritual de espalhar o movimento de Santa em todos os 4 cantos do mundo. Então com essa compreensão, com esse entendimento, os devotos, os líderes, eles irão sair e massivamente pregar essa consciência de Krishna. Temos que sair de nossas zonas de conforto, sentarmos, damos em casa, damos o nosso live, aí depois do dia comemos a nossa prashada, à noite recebemos os devotos, mas cadê aquela atitude de pôr os devotos na rua para cantar e dançar? Hoje os templos têm alguns devotos, mas eles nunca receberam essa oportunidade de experimentar o gosto de distribuir os livros de Prabhupada. Eu já fiz distribuição de livros por vários anos, e eu tive experiências que são assim, experiências inesquecíveis. Krishna revelando assim, revelando a sua natureza transcendental. Então, hoje não se estão enviando os devotos para distribuir livros nas ruas, ou seja, estamos evitando que os devotos realizem
o néctar da consciência de Krishna. Então, Hare Krishna, muito obrigado a todos vocês. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, né? Alguma reação. Muito obrigado a todos por participarem. Então, aqui a Cristina Marica está assistindo. Um bom dia para todos vocês. Marcelo Magalhães. Bom dia, Marcelo. Bactimval, reverências. Aqui tem um estrangeiro aqui que eu não sei ler a sua língua, está assistindo. Ricardo Altamir, Jane Carvalho, Maria da Graça, Etio está assistindo, Wilson Pires, Bruno Sala, ISKCON Rio de Janeiro, Haribo, reverências, José Carlos, Hare Krishna, Ananda Krishna Ramos, Dandavats, Tarcísio Braga está assistindo, Rajesh Rodassi, e aqui Marcelo, tem uma pergunta, vamos ver aqui. Seria preciso atualizar os métodos de pregação do movimento para fazer frente a essa evolução rápida da energia de Kali Yuga? Claro, Prabhupada, ele nos ensinou que devemos usar a nossa inteligência de como pregar a consciência de Krishna. Devemos estar sempre inovando métodos de como pregar a consciência de Krishna. Como no passado nós saímos às ruas, íamos nos aeroportos, íamos nos shopping centers, íamos de casa em casa, íamos na rua, íamos de várias maneiras. Agora surgiu a internet e a gente vai ficar ignorante à internet? Não, vamos ver como podemos inundar a internet com a consciência de Krishna. Ou seja, um devoto está sempre usando a sua inteligência de como propagar a consciência de Krishna, nunca se esquecendo da ordem original do mestre espiritual, de imprimir e distribuir livros. Na missão de Prabhupada, Prabhupada criou a BBT. A BBT é a Bhaktivedanta Book Trust, que é a sua editora de livros. E ele criou essa editora para que essa editora espalhasse o movimento da consciência de Krishna, até mesmo de uma forma física, porque através do dinheiro da BBT foi comprado Nova Gokula, foi comprado Vrajadama, Nova Vrajadama no Nordeste. Então, quer dizer, a ordem do Guru é essa: imprima e distribua livros. E baseado nessa ordem de imprimir e distribuir livros massivamente, nós temos que, com a nossa inteligência, criarmos diferentes oportunidades para que as pessoas obtenham esses livros. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Hare Krishna, tenham um bom domingo e cantem os santos nomes do Senhor. Hare